Por que processos, artefatos ou rituais de time acabam tendo baixa adesão e, em alguns casos, morrendo na praia? Hoje eu vou trazer 3 grandes motivos que eu vejo acontecendo nos times e algumas dicas de como evitá-los. Bora lá pro vídeo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, o seu comentário. Isso é super importante para mim, continuar fazendo esse conteúdo gratuito para todo mundo poder acessar e ter um alcance muito maior. Falando mais aqui do tema desse vídeo, você provavelmente já deve ter passado essa situação dentro do seu time, que alguma mudança ou alguma reunião nova, um tipo de reunião, um ritual, uma cerimônia foi estabelecido ou criado por alguém e que com o passar do tempo isso acabou perdendo sentido de acontecer, mas vocês mantiveram porque era um acordo que vocês tinham no time de fazer aquilo com frequência e ninguém discutiu se aquilo fazia sentido ou não. Outro cenário que é muito comum acontecer é de alguém chegando no time e trazendo uma ideia de reunião ou processo para melhorar alguma coisa nessa perspectiva nova, ou até trazendo uma experiência de outros lugares para tentar resolver alguma dor que está acontecendo ali em termos de processo, reuniões, artefatos e, enfim, coisas que fazem parte do dia a dia de um time. E a maioria dessas mudanças acaba não tendo uma adesão muito grande das pessoas do time, ou elas viram um tema de retrospectiva no futuro, alguém reclamando ali, putz, reunião de planning tá muito ruim, eu acho que a dele não tá funcionando. Enfim, você deve ter ouvido isso já diversas vezes, se você já trabalha com tecnologia há alguns anos. E não é diferente comigo, eu já passei por isso, eu já sugeri reuniões ou artefatos diferentes para o time que não funcionaram. E com o passar dos anos eu fui tentando entender como que eu posso trazer sugestões ou trazer artefatos novos para o time de uma forma que não seja imposta, que não cause baixa adesão ou que evite de resolver dores que nem existem. Então eu vou trazer aqui 3 coisas que acabam fazendo com que essas mudanças falhem e que elas não vão para frente ou não sejam aderidas pelos times. A primeira coisa que eu vejo ser o grande motivo dos processos ou qualquer mudança, processo de mudança falhar dentro dos times é o fato disso que você está propondo ou de alguém propondo não estar resolvendo uma dor de verdade. Tá, parece meio óbvio, né? Você vai sugerir uma reunião que não resolve uma dor? Não faz sentido. Mas a maioria dessas reuniões, desses processos, dessas conversas e todo tipo de artefato que os times vão criando, acabam não resolvendo alguma coisa de verdade. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, e reflita aí comigo para você ver se faz sentido o que eu tô falando. A daily que você tem no seu time, ela realmente tá resolvendo alguma coisa? Ou vocês estão usando só para um momento de se encontrar e se falar? Segunda pergunta que eu faço, a retrospectiva que vocês fazem, ela tá resolvendo algum problema de verdade? Vocês estão conseguindo resolver as ações? Estão conseguindo priorizar mudanças que emergem de dores que estão sendo levantadas de dentro ali das retrospectivas? Talvez você vá responder que não, porque a maioria das vezes não resolve de fato alguma coisa de verdade. Então a primeira dica que eu quero dar para tentar resolver essa dor é que você reflita e faça uma análise, um diagnóstico do porquê você está sugerindo aquela ação e tentar reduzir os seus vieses, De alguma forma você entender qual é o real problema, o que de fato aquilo pretende resolver e se aquilo não é um copy-paste, uma cópia só de um processo que você viu funcionando em outro lugar e talvez você queira que funcione naquele time porque você acha que é o mesmo contexto ou resolve da mesma forma. Esse primeiro passo é importante, diagnosticar, veja se faz sentido. E de novo, essa dica parece muito óbvia que eu tô falando aqui, mas muita gente cai no erro de trazer alguma dessas dinâmicas, dessas reuniões, achando que vai resolver alguma dor, sem entender de verdade qual é o problema que está por trás daquela solução que você está propondo. Então a primeira dica que eu dou é, pense no que você está querendo resolver antes de aplicar qualquer tipo de mudança dentro do time. A segunda maior dor que eu vejo acontecer quando ocorre esses processos de mudanças ou sugestões é o fato dessas coisas não emergirem do time, elas serem impostas ou por lideranças ou pelo processo da empresa, ou por um movimento organizacional que acaba influenciando no dia a dia dos times. Eu já vi isso acontecer várias vezes, e principalmente acontece com processos de transformação digital que você vê por aí. Vem uma consultoria externa, ela sugere que vocês adotem um tipo de metodologia ágil, e aí quando você vai ver, os times estão lá fazendo daily, fazendo retrospectiva, fazendo reuniões de alinhamento de backlog, e às vezes alguma dessas coisas nem faz sentido. Quantas e quantas vezes eu vi times adotando processos de discovery e delivery, primeiro sem entender por que aquilo estava sendo feito, e segundo, porque não fazia nem sentido para a característica daquele time fazer algumas etapas de um discovery, por exemplo, com times
que lidam com customer facing, ou seja, que falam diretamente com o cliente. Talvez alguns times tenham essa característica de tentar descobrir coisas com clientes, fazer pesquisa, fazer algumas dinâmicas, por exemplo, como o design sprint e outras que você pode encontrar por aí no mercado. Mas alguns times, eles simplesmente não funcionam dessa forma, eles não lidam diretamente com o cliente. Existem times, por exemplo, que servem outros times dentro da sua empresa. Então, como é que você vai aplicar um discover do mesmo jeito que você faz com clientes externos? Não faz sentido. E aí que eu vejo a baixa adesão dos times e esses processos de mudança organizacional falhando miseravelmente. Vou te dar outro exemplo que talvez você esteja vivendo aí no seu time. OKRs. Muitas empresas adotam a metodologia de OKRs e elas esquecem que o dia a dia do time vai ser impactado por esse tipo de coisa. E aí quando você tenta implementar uma metodologia desse tipo, sem considerar as nuances, as características, o contexto dos times, você acaba desperdiçando o tempo das pessoas, você acaba criando objetivos que nem fazem sentido, você cria objetivo só por criar, porque tem uma diretiva lá da empresa que precisa definir os OKRs, então você acaba se virando ali para escrever um OKR muito mal feito, que nem faz sentido. Talvez nem seja um OKR, mas é porque a empresa fez essa mudança, então temos que adotar OKRs aqui no time. Acho que o tema de OKRs até vale um vídeo exclusivo para esse assunto, porque o que eu já vi de OKRs falhando e processos de mudança que consideravam OKRs como uma ferramenta útil para esse tipo de coisa falhar, não dá nem para mensurar, porque muitas empresas acabam falhando ao tentar adotar uma metodologia de objetivos como OKRs. Tá, mas saindo aqui do campo dos exemplos, como é que a gente pode evitar que essas coisas aconteçam? Eu vejo um caminho que você pode seguir aí no seu time ou na sua estrutura organizacional que favoreça com que os experimentos, né, a vontade de testar as coisas, de testar algumas mudanças, ela prevaleça sobre as imposições ou sobre as diretivas que vêm de um plano externo do seu time. Por que eu digo isso, né? Porque muitas vezes coisas que são necessidades reais do time acabam sendo desconsideradas quando você tem mudanças organizacionais e muita gente acaba chamando até isso de sistêmico. Eu não gosto de confundir as coisas porque eu não sei se bate essas mudanças impostas assim, para tentar resolver dores que não fazem sentido para o contexto local dos times. Então, chamar isso de sistêmico parece estranho. Mas voltando aqui, eu acho que o ponto principal é que você crie, né, que você faça florescer experimentos dentro do seu time. Eu fiz um post lá no meu blog falando um pouco sobre como que eu criei uma cultura de experimentos numa das últimas empresas que eu trabalhei e como isso acabou florescendo iniciativas e mudanças de pessoas que eram dos times e não impostas por mim ou por outra liderança, mas que emergiram dos times. Então, fazer isso florescer e nutrir um sistema que permita que as pessoas tragam experimentos ou façam testes de mudanças, né, coisas que não custem caro para implementar, para testar dentro do seu time, é uma forma de você amenizar esse tipo de problema de trazer grandes mudanças que vêm impostas para o seu time. O terceiro motivo que eu vejo acontecer nas empresas é muito próximo desse segundo, porque ele trata do aspecto de desconsiderar a complexidade dos times e a multidisciplinaridade e diversidade que esses times têm. Por diversas vezes eu já vi times tentando implementar um processo, por exemplo, de sessões de whiteboard para descobrir a arquitetura de software de uma solução que eles queriam priorizar. Acontece que esse time tinha poucas pessoas de engenharia, muitas pessoas de data engineer e de produto, de design, e essas sessões acabavam não sendo tão produtivas quando você envolvia todo mundo para participar. Esse deep dive, né, esse aprofundamento técnico, talvez não fizesse sentido ter todas as pessoas, todos os papéis que não fossem pessoas de engenharia de software. E aí você pode questionar, né? Pô, Edu, mas será que não devia ter todo mundo nas discussões? A gente não devia envolver o time inteiro? Não, nem sempre o time inteiro precisa participar das coisas. Essa é uma falácia que eu vejo acontecer nos times que se consideram ágeis, que você precisa envolver todo mundo em qualquer tipo de decisão, em qualquer tipo de reunião, e eu não acho que isso é saudável, eu acho que isso até é desnecessário. A gente precisa entender quais são os papéis das pessoas, qual é a responsabilidade que cada um tem dentro de um time, e aí a gente pode combinar os acordos de quando eu vou tomar uma decisão do tipo X, eu posso envolver papéis do tipo Y. Eu não preciso ter todo o time a todo momento tomando decisões. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Então a dica que eu dou é tente entender a estrutura dos times, como que eles são compostos, as responsabilidades, os papéis, e a partir desse ponto você pode então sugerir coisas que façam sentido para cada um desses contextos que eu acabei de citar. Faz parte desse processo a gente tirar os nossos vieses pessoais e as nossas experiências passadas de coisas que a gente viu funcionar e a gente acha que é só aplicar num novo time que vai funcionar novamente. É bem provável que não funcione. Essa é a realidade.
Para finalizar esse vídeo, eu queria até deixar claro que todas essas experiências que eu tô contando, talvez eu tenha sido parte principal dessas mudanças que eu acabei trazendo para os times e que não funcionou. Então tem um pouco aqui dos meus aprendizados nesses anos todos aqui de tecnologia e trabalhando em times, liderando áreas, e eu acho que essas experiências de falha, elas precisam ser contadas mais vezes. Então se você tiver à vontade, comenta aí no vídeo se você tiver alguma experiência dessa que falhou, algum processo que você implementou e que não deu certo. Vai ser muito legal a gente trocar figurinhas sobre esse assunto. Não esquece de deixar seu comentário, seu like se você curtiu e vejo você no próximo vídeo.